Existem alguns itens que podem deixar a sua vida e a sua experiência no seu setup mais prático. E nesse vídeo aqui eu separei alguns acessórios para a gente discutir mais sobre. Para quem não me conhece, eu sou a Maris aqui da Terra e a minha melhor dica sempre será e sempre vai ser: acompanhem as nossas lives semanais de promoções. Elas acontecem toda terça e sexta às 2 horas da tarde e são promoções aí em hardware e periféricos. E é claro, né, gente, a gente tá em Black November, então esse mês é o melhor mês para você fazer as suas compras porque vai ter muita promoção rasgada. Tá prometendo, viu? Mas bora lá pro vídeo mesmo. O primeiro item: mousepads. Assim, eu sou um pouco imparcial na hora de falar sobre mousepad, porque eu sou uma verdadeira colecionadora de mousepads. Na minha casa eu devo ter uns 6, mas isso só pra começar. E eu sei que vai ter gente falando: ai, mas não é só colocar uma folha de sulfite que já vai resolver o meu problema, eu já não vou mais precisar ter um mousepad realmente. E gente, não é tão simples e não é tão fácil assim. Se vocês forem pesquisar no YouTube mesmo, vocês vão ver que existem canais dedicados só a falar e revisar, né? Fazer reviews sobre mousepads, para você ver sobre o quanto um mousepad bom pode mudar realmente a experiência do seu uso no seu computador e no seu setup, seja para jogos ou até mesmo para o dia a dia. E nesse caso, para mostrar aqui para vocês, eu vou até separar aqui, ó, afastar o notebook e eu vou trazer um exemplo prático para vocês verem. Eu tô aqui com o nosso mousepad Pro Player. Esse aqui é o Super Frame Pro Player e ele tem uma coisa diferente que eu já vou mostrar para vocês. E eu também estou aqui com outro mousepad, e esse aqui é um mousepad nosso também, da Gamer Ninja. Mas se vocês forem ver, a principal diferença entre eles é o tipo de base. Enquanto o mousepad da Super Frame, ele tem uma base que ela é toda furadinha. Ele tá um pouquinho sujo, gente, porque eu uso muito, tá? Mas ele tá aqui, esse aqui, ele tem uma base que ela é toda furadinha. E esses furos aqui é o que a gente chama, que é um tipo de base, é a base tipo Poron. Poron, enfim, você pode pronunciar de outras formas. Que é uma base aí que foi de uma tecnologia japonesa, né? Surgiu de uma tecnologia japonesa para mousepads. Enquanto esse aqui, ele já é um mousepad com uma base tradicional de mousepads, que é uma base emborrachada, é uma base também com muita qualidade. Mas vocês falam: então tá bom, e qual é a diferença deles? O que vai me fazer? O que você vai me convencer aqui, Maris? Então olha só, a principal diferença deles, eu vou fazer a mesma força, vou utilizar a mesma mão só para vocês entenderem. Esse tipo de base faz diferença. Só vou tirar daqui porque aqui tem alguns itens na mesa, né? Vou deixar aqui em uma parte que é lisinha, vou até deixar no mesmo lugar, no mesmo local, ó. Então aqui, a primeira vez, vou só movimentar a minha mão com uma força fraca, não vou fazer muita força. Se vocês forem ver aqui, ó, fazendo agora um pouco mais de força, ó. O mousepad ele quase não se move na mesa, né? E agora aqui, com o mousepad mais comum, vou fazer a mesma força, começando fraco, e aí, ó, indo um pouco mais forte, o mousepad ele acaba se movendo na mesa. E assim, se move pouco, gente, mas ainda se move. E o que isso impacta? Isso, assim, muitas vezes na hora que você está utilizando o seu mousepad, isso pode impactar sim. E nesse caso aqui, com esse tipo de base, na base Poron, ele não vai se movimentar, ele vai grudar na mesa, né? Ele tem essa tendência a grudar na sua mesa, o que vai facilitar aí o uso no dia a dia, principalmente para quem joga, e isso aqui vai fazer muita diferença. É para explicar para vocês mesmo qual é a diferença da tecnologia para um mousepad Poron para um mousepad tradicional, que no caso é esse aqui da Gamer Ninja. E uma coisa interessante é que até pouco tempo esse tipo aqui de mousepad com essa base no tipo Poron, ela era bem difícil de se encontrar aqui no Brasil, né, esse tipo de tecnologia, e a Super Frame trouxe para o Brasil e agora ela já está se tornando um pouco mais comum, né, mais acessível se ter um mousepad com esse tipo de tecnologia. E é claro, né, gente, esse tipo de mousepad e também mousepads com a base comum, você vai encontrar no nosso site aqui na Terra em diversos valores, desde o valor mais baixo até um valor um pouco maior, né, um investimento um pouco maior.
Então a gente começa aqui com o mousepad que é bem parecido inclusive com esse aqui, que é o da Gamer Ninja, saindo por R$ 5,99. Os dois, eles são control, ou seja, você vai ter mais precisão na hora de movimentar aí o seu mouse, né? Então ele para, né? O mouse, ele para na hora que você mexe. Enquanto se fosse um mousepad speed, se eu faço assim, ele continua. Essa é a principal diferença entre quando a gente fala de um mousepad speed e um mousepad control. Então aqui, tô mostrando aqui pra vocês os mousepads que a gente tem. E obviamente a gente também tem aqui o mousepad da Superframe, que ele é esse aqui, o Pro Player, tanto nessa cor pretinha também quanto na cor vermelha, que é um vermelho bem vívido, um vermelho bem bonito, que também temos. E temos também outros modelos. A gente tem até mesmo, gente, alguns mousepads que eles são como se fosse um courino, que são esses aqui da PCIS. Eles são como se fosse um courino. A gente tem mousepad de infusão de vidro. São diversas tecnologias que o mousepad pode proporcionar para você e vai mudar a sua experiência. E se existe tanta tecnologia assim, por que você continua usando uma folha de sulfite? Pois é, gente. Eu também vou ser verdadeira aqui com vocês. Também já achei que só uma folha bastaria. Mas depois que você usa um mousepad com qualidade, você entende as coisas. E agora, o segundo item que eu tenho para mostrar para vocês é o suporte de monitor. Seja ele um suporte de monitor para aprender na mesa com morsa ou um suporte de monitor para aprender direto na parede. Eu confesso que antes de eu entrar nesse universo mais a fundo, assim, olhando um pouco mais distante, eu via os pro players usando, né, o monitor, aquele monitor deitado aqui, assim, e quase encostando na mesa, e eu ficava até me perguntando, né, nossa, mas como é que eles colocam assim, como é que funciona assim, e o porquê que eles colocam o monitor dessa forma. Mas hoje em dia eu entendo e não largo mão de um bom suporte de monitor que vai abrir aí um leque de possibilidades e liberdade na hora de principalmente ajustar a ergonomia, mexer ambos os lados, falar assim, ei, Psyu, quando eu tô assim lá em casa, eu falo assim, minha mãe tem casa, né, eu vou falar, olha aqui o que tá acontecendo no meu vamos supor, eu quero mostrar alguma coisa pra minha mãe na tela do meu computador, e o que eu faço? Eu vou lá e pego o monitor, viro e falo pra ela, olha só o que tá acontecendo, né? Olha só isso aqui que eu vi, que legal. E antes, se você tem um monitor que ele tá ali parado, você só usa a base mesmo dele, isso não é possível. Aí às vezes a pessoa vai ter que se locomover para chegar perto de você para conseguir ver o que você está fazendo no computador. Você não vai ter aí essa liberdade tanto de compartilhar quanto até mesmo de você fazer os seus ajustes para ficar ergonomicamente perfeito para você. Então assim, com menos de R$200 você já consegue um bom suporte de monitor que já vai suprir as suas necessidades, como por exemplo esse aqui da ELG, que ele aí suporta monitores de 17 até 35 polegadas. Mas é claro, se você tem um monitor que ele é maior, se você tem ultra wide, aí você vai ter que investir um pouco mais. Aí a gente tem aí alguns suportes de monitores da Northbio, que aí eles são de monitores de 32 polegadas até 60 polegadas, e aí é um negócio já bem mais potente, né? E assim também tem os suportes de mesa, que eles também são aí na cor branquinha, para caso você queira fazer um match aí com a cor do seu monitor, que também, caso seja branco, você tem montando aí um setup todo no branquinho. Bom, gente, por hoje foi isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui alguma questão, alguma dúvida, ou até mesmo alguma sugestão de outro vídeo pra gente fazer. E não esquece de entrar nas nossas lives toda terça e sexta às 2 horas da tarde, nesse mês de Black November, que realmente vai ter muita promoção. Inclusive, nos nossos canais de oferta vão sair diversas promoções rasgadas, as nossas rasgadas de Black, todos os dias. Então, vou deixar todos os links aqui na descrição, tanto dos itens que eu mostrei, quanto também dos nossos canais de oferta, das nossas redes sociais, para você acompanhar e ficar ligado em tudo de novo que tá saindo no site. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo!